Alô, alô, boa noite a todos e não todas. Vamos começar hoje a nossa live do Dia das Mães. Lembrando, hein, gente, faz um ano atrás, nós estivemos juntos aqui numa live de Dia das Mães, né, quando eu estava fazendo aquela minha série de lives semanais, dominicais, né, em que no Dia das Mães, né, eu comecei a live falando das mães freudianas e mães lacanianas, né? Aliás, o conjunto das minhas lives eu reuni num livro, né? O conjunto das minhas lives sobre análise online, aquelas que começaram em março e foram até junho, no primeiro semestre, eu juntei num livro chamado Análise Online, e que já está em pré-venda no site da editora Atos e Divãs Edições, né? Aquele arrobazinho Atos e Divas. É engraçado porque o Divãs sem o tio vira divas, né? O que não é nada mal também, né? Atos e divas, né? E, aliás, será que a mãe é uma diva? É uma das divas? O que nós vamos falar hoje, então, é sobre as mães, não exatamente a mãe como nós escrevemos no ano passado, a mãe freudiana ou a mãe lacaniana, né, nas suas versões, mas a mãe que inclui a falta, a mãe que falta. É interessante, né, como Lacan não chamou atenção sobre a falta na mãe, o que seria, né, na verdade, uma decorrência praticamente óbvia, né, do seu ensino, né, a partir da mulher não toda. Nós temos a mãe não toda, já que a mãe é uma das versões da mulher, né, que se encontra do lado da não toda, né, das fórmulas da sexuação, né? E Lacan chama muita atenção para a mãe jacaré, a mãe excessiva, né? A mãe com um excesso de gozo transbordante. Chegou até a falar na relação de devastação da mãe, né, principalmente com a filha. Pois hoje nós vamos falar da falta da mãe e da falta na mãe, né? Ou, podemos falar até em termos lacanianos, a mãe barrada, a mãe furada, né? Aliás, nós encontramos em Lacan, na fórmula da metáfora paterna, a mãe barrada, né? O desejo da mãe que vem ser né, direcionado ao filho, que é barrado e substituído, na metáfora paterna, né, pelo nome do pai, né? É a mãe barrada, a mãe faltosa. E para isso nós vamos, né, com esse tema que, aliás, ele me foi chamado a atenção pelo livro da minha colega querida amiga Vanisa Moretti Santos, né, com o seu livro, né, não sei se está em espelho, está meio ao contrário aí, não sei se está dando para vocês verem, né, que é a Mães Faltosas, Crônicas e Outras Histórias, né? Aqui, Vanisa, que vou chamar em breve, né? Estou esperando, né? Nós chegamos a um número um pouco maior de participantes que estão chegando, né? Nós vamos bater um papo sobre a autora desse livro, que é Mães Faltosas, o título do livro, né? E eu gostaria de falar para vocês, né, que esse livro inaugura a coleção Literaterra. Olha que logo bonito aqui, estão dando para ver?
não sei se eu pus perto demais, mas é um divanzinho sob a forma, um L sobre a forma do divã, do L do Lituraterra. Inaugura a coleção, né, da nossa editora, Atos e Divãs com Lituraterra. E eu fico muito feliz de ter esse livro, que é um livro de ficção. Só que eu diria, olha, Vanessa, vai anotando aí para ver se você vai concordar ou não. Vou dizer que é um livro de ficção, sim, porque são histórias assumidamente de ficção, porém com o olhar de uma psicanalista, com o olhar, não, com uma escuta e uma escrita, escuta de uma psicanalista, que é a Vanessa, e que ela vai nos apontar para as mães do real, que são as mães faltosas, né? A mãe que está sempre em falta, não sempre, mas que tem falta, que inclui a falta para ela mesma e também para os seus filhos. Eu fico muito contente de inaugurar essa coleção, né, chamada Lituraterra, com esse livro, né? Esse livro que é um livro de literatura, uma literatura inspirada, eu diria, inspirada e apetitosa, né? Como só ia acontecer, com que a literatura, porque né, o nome dessa coleção se refere a um texto de Lacan, chamado exatamente Lituraterra, em que ele coloca, de uma forma muito bonita e muito imagética, a literatura, né, principalmente a literatura, a arte em geral, mas é a literatura em especial, com a letra, com a escrita, né, que Lacan vai valorizar muito no final do seu ensino, a questão da escrita, como um litoral onde nós temos a terra, do Lituraterra, e uma letra que faz litoral, mas é um litoral que não é uma fronteira. Há uma grande diferença entre litoral e fronteira. O que nós temos aqui? A terra, aquela solidez, digamos, da terra, que também não é tão sólida assim, e o mar batendo ali, né? Então é esse litoral, que é essa conjunção, essa borda entre a terra e o mar. É ali que está a ficção. E que Lacan vai dizer, né, a partir dessa imagem do litoral, né, do mar e da terra, aonde a terra e o mar se encontram, que é no litoral, né, é aí que nós vamos encontrar o literal, a letra, a lituraterra da letra nesse litoral entre a terra e o mar. Diz ele que esse litoral é entre o simbólico da linguagem e o gozo do real. Entre o real do gozo e o simbólico. É nesse litoral entre o real e o simbólico que se encontra a literatura, a escrita, a letra. Então, vou chamar agora para nos falar sobre seu livro, para bater um papo conosco, né, essa mulher das letras, da Lituraterra, da literatura e da psicanálise. Vamos ver aqui como é que eu vou chamar então a Vanessa. Vanessa já está aqui com a solicitação, estou chamando Vanessa, convidando a autora do livro que estamos lançando. Sempre para mim é um mistério, para ver se vai dar certo ou não. Vanessa sendo chamada. Alô, alô, Vanessa, câmbio. Oi. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Tá me escutando bem? Perfeitamente. A imagem aqui. Eu tô aparecendo só a cabeça, tá aparecendo bem assim, não? Tá aparecendo bem. Só a cabeça é o principal. É isso mesmo. Deixa eu ver como é que eu vou. Eu vou tentar desativar os comentários agora. Olha, agradeço muito os comentários de vocês. E geralmente as pessoas pedem para a gente, durante
né, a live, desativar os comentários, né, para não interferir muito aqui no nosso bate-papo, tá bom? Então, eu vou desativar aqui os comentários. Não, acho que antes estava melhor, né? Espera aí, só um instantinho que eu vou arrumar de novo aqui, que eu estava fazendo um teste que antes... Ah, ok, vai ser assim, tá bom. Não tem problema. Está meio longe. Melhor se... Isso, aí está melhor, um pouco melhor, você aproximando um pouquinho mais. Não, aí a sua boca... Eu vou sumir, eu vou ficar... Tá bom, Sim, assim. é porque o teste que eu tinha... Tá bom, assim? Vamos em frente. O teste que eu tinha feito Você estava escutando o que eu falei? Tô. Tá dando para ouvir direito ou tá dando eco? Não, perfeitamente. Então, você concorda que... queria que você me falasse um pouco, então, sobre as suas histórias. Uhum. São histórias ficcionais, mas com uma escuta de psicanalista. Você pode nos falar e como é que vieram essas histórias, se foi a partir da sua clínica ou da clínica da vida cotidiana, ou das suas experiências pessoais subjetivas. Né, olha só, eu acho que, na realidade, não tem como eu não ser atravessada pela psicanálise, né? Claro que quando essas histórias foram surgindo, foram sendo criadas ao longo dos anos, né? Elas foram se depositando ali num arquivo no computador, mas, evidentemente, a gente, quando é atravessado pela psicanálise, né, em intenção e em extensão, né, quando a gente se propõe a estudar e a fazer uma formação psicanalítica, o nosso olhar realmente para o mundo, né, para a cena da vida cotidiana, é inevitavelmente atravessado pela nossa experiência subjetiva com a própria psicanálise em intenção e, como eu disse, com a nossa formação psicanalítica. Eu não tinha me dado conta que era tão psicanalítico até você falar. Porque, para mim, era apenas... Oi? É muito. Para mim, era apenas uma obra tão somente criativa, de ficção, e eu trabalho muito com isso que você falou mesmo, né? Do olhar, claro que da escuta, né, no consultório, mas eu fiz questão de tentar não, né, me focar em nenhum caso específico, mas eu sou uma pessoa muito atenta. Eu acho que você que é escritor também deve ter essa antena assim, para as coisas da vida que nos surpreendem e nos chocam, né? As notícias, as músicas, inclusive, né? Tem coisa aqui que foi inspirada por música, mas, assim, o mundo à minha volta é um celeiro de ideias. Eu acho que não tem como eu não estar atravessada na minha escrita e no meu olhar e na minha escuta pela psicanálise. E eu não tinha me dado conta porque eu tinha a pretensão de fazer uma coisa muito criativa e poética, assim, mas não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu queria te falar, esse tema, né, que é um tema evidentemente muito caro às mulheres e deveria ser aos homens também, né? Eu acho que nesse livro as suas histórias mostram muito, né, não apenas aquela divisão clássica que, né, tantas psicanalistas trabalham entre a mulher e a mãe, mas também entre a mulher, a mãe, a filha, a mulher como filha, a mulher como filha da mãe, a mulher como filha da puta, né? A mulher... Como puta. Não, vamos pegando as mulheres freudianas, a mulher desejante, né? Que Freud... Desejante. A mulher desejante, a mulher do amor, a mãe, mas também a trabalhadora, a cuidadora, a que vai cuidar dos filhos, a que se preocupa em sustentar a instituição familiar, né? Você mostra uma espécie de caleidoscópio da mulher, né? Que parece que você
que isso tem a ver também com, não sei, com a sua escuta analítica Não, e a sua totalmente. Eu acho que experiência sim. pessoal, né? E a sua Oi? experiência pessoal. E talvez a Sim, sua experiência pessoal como mulher, eu sei que você é mãe, né? 2 filhos lindos, e já grandinhos, e muito trabalhadora, e ao mesmo tempo poeta, escritora, né? Então, como é que essa fragmentação, você trabalhou a partir dessa sua fragmentação interna, ou você acha que foi a partir de um certo distanciamento do que você viu em seu entorno? Como é que foi isso? que né, eu acho que foram duas coisas concomitantes. Eu não consigo separar a minha subjetividade da minha experiência como mulher e como mãe, né? Daquilo que eu vejo e escuto no mundo, né? No mundo feminino, né? Das mulheres, das pessoas, inclusive, não necessariamente mulheres, que ocupam essa função, né? A função materna. Então, assim, partir da minha experiência, evidentemente, subjetiva como mulher e principalmente como mãe, uma mãe que a gente sabe, né? Não tem manual para maternidade. A mãe, assim como a mulher, é um ser em construção. Tem até um haikai que eu escrevi aqui. A mãe é sendo, ela vai sendo. Ela vai sendo, né? Então, existe uma expectativa, né, das pessoas, de um modo geral, de que a mãe tem um instinto materno, que isso é uma coisa dada naturalmente, a gente sabe que não, né? Que é isso que é uma construção social, né, da imagem da mãe que vai amamentar, que vai cuidar, que vai fazer ação específica, né? Freud vai falar sobre isso lá, né, em 1895, no projeto, que né, Lacan vai chamar de esse grande outro fundamental que vai, enfim, amparar, vai tirar aquele bebezinho do seu desamparo. Tudo isso é realmente muito teorizável, muito bonito, mas na prática é difícil para caramba. Quem está aqui assistindo, que é mulher, que é mãe, né, que ocupa essa função, e não necessariamente eu gostaria de enfatizar que seja mulher, né? A gente, esses dias, nós tivemos uma perda terrível, que foi do Paulo Gustavo, eu queria fazer essa parte aqui, que encarnava uma mãe mítica, que era a Dona Hermínia, né? E ele, como Paulo Gustavo, ele se dizia a mãe. Eu vi uma entrevista dele, né? Ele falando assim: já estou Dona Hermínia, já estou em. Quer dizer, é a função, né? Então, assim, a gente sabe que é difícil. E eu lembro, eu ri muito dele falando como era difícil, né? Trocar fralda, acordar de noite, dar de mamar. São os dilemas da mulher ou da pessoa que se torna mãe, né? Então, a maternidade é um turning point, é um momento de virada na vida de uma pessoa, E você fala uma definitivamente. coisa, eu queria te pegar, tomar um ponto que você fala, que é muito interessante, e eu queria te perguntar se é uma contradição. Freud ele fala, ele aponta no final do complexo de Édipo da menina que é um desejo de maternidade, um desejo de ser mãe, que ali que há uma troca simbólica entre o falo que ela espera da mãe, depois espera do pai, e depois esse falo vai ser transformado no filho que espera de um homem e tal e tal. Né? Então, nesse sentido, será que a gente. Eu te coloco a questão: existe um desejo de ser mãe a priori? Ou será que é isso que você fala da mãe em construção? Existe uma mãe a priori? Então, eu vou radicalizar minha pergunta para você. Existe uma mãe a priori em cada mulher? Ou ser mãe é uma opção e mãe é um ser em construção? Olha,
Eu acho que mãe é um ser em construção, não há uma mãe, um desejo de ser mãe a priori. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma construção social. A gente, principalmente, a gente que é mulher, né, é criada a partir dessas identificações com as nossas próprias mães, as nossas tias, né? É suposto que nós tenhamos esse desejo, mas não é algo, eu não acho que seja algo dado, né? Tanto é assim que Eu se acho muito você que importante atende. Oi? Eu acho muito importante isso que a Vanessa está falando, né? Falo aí para as colegas que estão e colegas psicanalistas estão escutando, porque a gente tem uma tendência, né, a ler Freud, a achar assim, desejo de falo, penis naida, vai ser transformado em desejo de filho. Não necessariamente, Não, porque não falo como função e significante pode estar lá no filho, mas pode estar no livro, pode estar na música, trabalho. e no trabalho, pode estar em outra coisa. Então, eu acho muito importante essa diferenciação, que não há uma mãe a priori em cada Isso. mulher. Mas a mãe é uma questão de decisão, e isso eu acho, inclusive, importante para a gente pensar na legalização, na questão do aborto, né? Que a mãe pode querer ou não, não é não, Vanilla? Verdade. Como é que você vê Exatamente. isso? Eu concordo plenamente. Assim, mais ainda, né, depois que eu comecei a clinicar, que eu comecei a trabalhar como psicanalista, eu pude realmente verificar que, assim, existem mulheres que não querem mesmo ter filhos porque essa equação falo-filho, para algumas mulheres é falo-trabalho, falo qualquer outra coisa que tem esse valor fálico, não necessariamente o filho. E a gente vê como que existe uma cobrança da família, do entorno, né, das pessoas no trabalho. Eu tenho uma história aqui, até bem Pode dar interessante, um spoilerzinho, só para dar um é, tirar. que é a história de uma moça que vem a ser. Qual é o É, nome? Qual é o número da história? Que eu estou aqui vou ver se. direitinho, eu já tenho o Peraí. livro. É, é a Recomendo o história de uma espetáculo. médica. Ah, Ela é ginecologista obstetra e, né, e ela é casada com um pediatra, uma jovem médica, né, casada com um pediatra, e ela decidiu que não teria filhos, né? E isso foi uma questão, claro que no caso dela tinha um atravessamento aí da história dela com a mãe. Eu estou procurando a história aqui. Peraí, só um instantinho. Peraí, conta de eu cabeça. acho que é 153. Peraí, só um instantinho. Isso. É a história 17, que, né? Amanhecer. Tá? Então, é a história de uma jovem médica, como eu estava dizendo, ginecologista obstetra, 34 anos, casada com um pediatra. Isso é tudo invenção, tá, gente? Isso é tudo invenção. Não, Só para essa gente vocês leva saberem, isso porque a uma gente. criatividade só, viu? A gente acha Deixa que é eu... tudo verdade, porém é verdade, mas é ficcional. Então, Fala. e aí ela fica sendo cobrada pela família, pelos próprios colegas de trabalho, porque, poxa, como é que pode uma moça tão carinhosa, tão maternal, né, que traz um monte de criança à luz, né, que traz à vida um monte de crianças, e o marido, um pediatra. Então, tinha uma questão ali que, evidentemente, não era uma decisão pura e simplesmente por não ter filhos, como às vezes a gente vê isso na clínica, e que existe uma cobrança tão grande que isso vira uma questão, não genuinamente dela, mas uma questão que ela leva, pô, não aguento, meu marido me cobra, minha sogra me cobra, enfim. Aqui não, aqui realmente havia um atravessamento da questão dela com a mãe, com o nascimento dela, né? E isso
vai perpassando a história. Eu não sei se eu posso dar esse spoiler Ah, aqui. não, não dá não. Não dá não porque é um espetáculo, gente. Isso é uma característica de algumas histórias da Vanessa que vai num determinado sentido que a gente está entendendo, acompanhando, e de repente tem uma coisa que acontece que muda tudo e ressignifica tudo. Isso que eu queria te dizer, que foi uma coisa que eu achei muito legal, que você tem essas histórias, que é como acontece em muitos romances, a tragédia grega é repleta disso, né? Que a história vai no sentido, tem um acontecimento que ressignifica a história inteira. E, de É, repente, como acontece numa análise, né? Há uma ressignificação e, de repente, há um desejo liberado. E que parece que o desejo liberado aí que apareceu foi o desejo de ter filho, né? foi, exatamente, porque era muito bandeiroso, né? Assim, todas as escolhas que ela vinha fazendo, né? Ginecologia, né? Casou com um pediatra, enfim, ela tinha toda uma questão assim muito evidentemente ligada a um desejo de ser mãe, mas um desejo atravessado justamente por uma questão fantasmática ali que vai se resolver de uma forma inusitada. Ela vai esclarecer um maldito, vamos dizer assim, que ela interpretou de uma determinada forma a vida inteira e, num determinado momento, isso se esclarece para ela e a ficha cai. E ali ela vê que tinha sido assim um erro de interpretação que fez com que ela não levasse o seu desejo de ser mãe adiante. Então, é uma história que eu acho bem, desse ponto de vista, bem Outra coisa, interessante. pelo o título que você escolheu, né? Que eu acho um título muito feliz, né? E que é o título mesmo, é praticamente uma tese, né? Que o título é Mães Faltosas Crônica. Crônicas. É. Então, quer Eu dizer, fiz é de uma propósito. mãe, eu sei, claro, é uma mãe faltosa que é crônica, então não é aguda, não é apenas uma coisa que passa, aí ela põe outras históricas que então faz um equívoco com a crônica jornalística e histórica. Então, a minha pergunta, Vanessa, é assim, você juntou, então, a questão da mãe, da maternidade, com a falta. Uhum. E colocou, então, títulos. Você inseriu a falta na mãe. Como é que isso. Como é que você. Isso foi algo de propósito, né? Então, as suas histórias, elas marcam a falta nas mães? Como Exatamente. é que é? O que você poderia dizer sobre a mãe Sim, e a falta? sim. Em primeiro lugar, a falta é crônica para todos, homens e mulheres. Já começando daí, somos todos faltosos, né? Não, a gente faz aquela coisa de não toda, né? Mas a gente sabe que nós somos seres ou referenciados à falta em, né, numa determinada estrutura ou realmente barrados, né? E a gente está sempre referido à falta, né? Principalmente a falta na linguagem. A gente sabe que a linguagem não dá conta de dizer tudo. Então, isso já é uma questão. A outra questão, mães faltosas, eu pensei sobre esse termo faltosas, porque a falta ela vai apontar para várias situações. Ela se sente faltosa com o filho, ela se sente em falta, em dívida. Falta aí equivalente a dívida, né? Porque não dá tempo de curtir o filho, porque está trabalhando demais, porque está se divertindo demais também, né? Não necessariamente só está trabalhando. Então, essa falta tem essa interpretação, mas também tem a interpretação da falta como um desejo que ela não cumpre, um desejo de mulher que ela está em falta com ela mesma. Ah, sim. Então, tem uma coisa assim da falta dessa mãe com a sua perspectiva de mulher, né? Dela
se dedicar tanto, ser tão maravilhosa, tão superprotetora, tão guerreira, que é um... Tão mãe maravilhosa, a mãe maravilhosa. Tão mãe maravilhosa. Então, assim, essa coisa da mãe superpoderosa, guerreira, né? Isso realmente é algo... Há pouco tempo saiu um vídeo que eu gostei muito, não sei se está no Instagram, de uma moça falando: guerreiro o quê? É difícil pra caramba, a gente precisa de ajuda. Então, essa mãe precisa... primeiro, reconhecer que ela não é super poderosa coisa nenhuma, né? E que ela precisa mesmo que as pessoas ajudem não, cooperem. Isso é outra forma da gente se dar conta como é que a gente reproduz um machismo estrutural pela criação que a gente teve, pela criação que a gente faz, né? Porque a gente quer, principalmente quem tem filho homem, quer fazer tudo. Não quer deixar o filho arrumar a casa, não quer deixar lavar uma louça, né? De repente, quando eles ficam maiores, você precisa de ajuda e aí você fica enlouquecida. E aí eles falam assim: pô, mas você não educou a gente assim. Quer dizer, aí você... Uma dupla falta, né? Falta porque você errou na criação, falta porque você agora, né, precisa de ajuda e não... Ajuda não, né? Precisa que as pessoas entendam que é preciso cooperar, colaborar. Os companheiros, né? Os companheiros, né? Os homens, os maridos. Companheiros, né? Porque, veja, eu fiz esse ato falho, não foi à toa. Eu vivo numa casa cercada de homens, por todos os lados. O meu marido, 2 filhos. Então, assim, as mulheres, as meninas, de um certo modo, elas são criadas numa determinada lógica, né? Ou vinham sendo criadas, e felizmente isso está mudando, né? Nos últimos tempos. A gente tem os pães, né? Que são os pais que são mães, né? A gente tem os meninos aí fazendo confeitaria, fazendo comida, limpando a casa. Felizmente, mas até um tempo atrás, a minha geração, eu sou de 66, né? Toda a minha geração, né? A gente foi criada para saber fazer as coisas. Assim, eu estava lendo no outro dia até um livro bem interessante da Vera Iaconelli, que foi a pessoa que escreveu A Orelha, que eu queria agradecer aqui publicamente a ela. Tem um livro muito legal dela, que é Mal-Estar na Maternidade, e ela vai falando desse papel social atribuído às meninas, né? De tal modo que isso vai sendo uma construção em determinadas culturas. Quando a menina casa e tem filho, parece que ela tem um instinto materno. Não é, não. Aquilo ali foi aprendido. Foi uma coisa que foi sendo desenvolvida e ela foi atribuindo para si esse papel. Não existe instinto materno. Não se nasce com instinto materno. Exatamente. Então, assim, essa falta de instinto também, Você sabe por quê? Porque como nós somos muito ligados à vida animal, a gente esquece que a gente é ser humano e que nada no ser humano é natural. Exatamente. Nem mesmo o tal do instinto materno. Isso é algo que é muito elaborado e tem a ver com desejo, tem a ver com o ético de cada um, tem a ver com a linguagem e tem a ver com aquilo que é, né, o outro social, né? Exatamente. E essa falta, só remetendo à questão que você fez, aí uma outra vertente, né, dessas faltosas crônicas aí, é justamente o que eu estava falando em relação ao próprio desejo. Aqui na apresentação, eu queria ler só um trechinho que eu acho que é interessante para esclarecer. Olha só. Mães constantemente se sentem culpadas e faltosas. Tentam cumprir múltiplas funções, seguindo à risca o risco de se perderem de seu desejo para fazerem jus ao papel da mãe suficientemente boa, aquela que faz tripla jornada com um sorriso nos lábios, grandes ou pequenos, finos ou grossos, rosas, grenais, muitas vezes simplesmente apenas lábios cerrados sem batom,
sem vivacidade, sem ânimo. Seria isso a desmedida do impossível ou um mito do amor incondicional? Pode tal sentimento de amor pelo outro de si limitar os sonhos em si? Não deveria ser o contrário? Seria a maternidade a mais importante de todas as experiências da vida de quem ocupa esse lugar? Seria isso sofrer no paraíso? E a mulher? E aí, quando eu pergunto, e a mulher, são as outras histórias. Então, a gente tem as mães faltosas crônicas, então tem uma série de histórias aqui que falam dessa relação, da dificuldade da mãe com o dia a dia, trabalho, filho, não sei o quê, marido, etc. E tem a dimensão também dessa falta apontando para o desejo da mulher, né? Então, foi pensado mesmo, e eu fiz esse equívoco, né? Mães faltosas crônicas, porque a falta é crônica, ela não é aguda, né? Não é uma coisa, Então, hoje eu estou faltosa. Não, você está faltosa sempre, né? E é bom que esteja, para que você possa engendrar um desejo genuíno, né, no seu filho. Você estando em falta com você, peraí, hoje eu vou cabeleireiro, hoje eu vou me arrumar, hoje eu vou não sei aonde, deixa o filho com alguém. Cadê mamãe? Cadê mamãe? Mamãe foi se arrumar, mamãe foi trabalhar. Você engendra um enigma nesse sujeito aí, né? Que vai inventar alguma coisa para fazer enquanto mamãe não está ali, né? A gente sabe desse efeito, né, da criação, né, que a falta tem, né, no sujeito. Então, eu acho... Não tem mãe, então toda mãe erra. Toda mãe erra. Inclusive, eu gosto muito dessa palavra, né, desse significante, erra, errante, herética, que eu utilizo bastante aqui, até na última história. Eu queria só fazer um esclarecimento importante aqui para quem for ler. É o seguinte, esse livro ele foi pensado com 16 histórias, foi pensado já há muitos anos atrás, e daí, quando eu comecei a trabalhar de 2019 para 2020, veio a pandemia, né? E em 2020 veio a pandemia, eu introduzi 2 histórias que, por acaso, eu não percebi, foi algo assim que eu me dei conta depois que eu escrevi, que eu fiz uma entrada de uma história de uma personagem que inicia a história e finaliza a história, quase uma banda de Mébius, assim. Porque a tal da Marta, a Marta de Orfeu, que é a história que abre o livro, ela reaparece lá na última história, que é herética emancipada. Então, a Marta de Orfeu, que começa a história dela assim, 2h03 da manhã de quarta-feira, primeira história. Marta, mártir, morta de sono, coloca o segundo cesto de roupas sujas para lavar e vai. Aí vai a questão, vem os devaneios, vem os sonhos, vem a poesia, né, que a liberta, de certa forma, dessa situação. E lá no final, eu achei tão interessante, não foi pensado, viu, Kiné? Foi muito... Foi assim, que seu inconsciente pensou por você. Pois é, lá na história de número 18, que por acaso vem essa idade da maioridade, parcial 18, vem herética emancipada, que vem Marta de novo lá. Marta de Orfeu descobriu a poeta das 3 letrinhas. Aí tem uma história aí que eu coloquei. Eu dei um jeito de colocar Não, poeta. termina a falar, então. Termina, então, como que é o negócio da Marta. Não, e aí a Marta reaparece nessa última história, já modificada, né, pelas experiências com a falta, com a sua própria falta, né, e com a escrita, né? A escrita tem achei bonito o que você falou no início, né, que, né, apontando para essa questão da escrita como litoral, né, como
essa borda, isso que se escreve, né, entre a terra e o mar. E a escrita aqui para essa personagem, ela tem esse valor de emancipação. Tá. É Então, emancipação, isso. né? Então, eu achei muito legal isso que você acabou de falar, né? É como se essa Marta, da primeira história, ela fosse atravessar todas as histórias do livro, É. né? E aí ela é emancipada, adoro esse trocadilho, é emancipada, né? Então, há um processo, né, de emancipação que também não é natural, nada, né? E que você acaba de dizer que é um processo assim de escrita. Você mesmo, como escritora, no seu processo, você acha que houve uma transformação sua ao escrever essas histórias como mulher e como mãe? Ah, eu acho que sim. Eu me confrontei aqui com coisas minhas, muito minhas, assim, e pude rever coisas, né? Assim, por exemplo, como eu disse, isso já estava escrito há alguns anos. Quando eu fui pegar para reescrever, eu mudei um monte de coisa. Mudei muita coisa, porque eu reatualizei essa escrita. Né? Respondendo a você, eu não concordei com o que eu tinha escrito antes. Foi interessantíssimo. Eu comecei a mudar formas de colocar o que eu pretendia dizer, né? De modo que eu fui obrigada a mudar, a editar, cortar, tirar. Eu reinventei as histórias. Então, realmente, tem um efeito emancipatório, sim. Eu não tive, não foi uma coisa pensada, vou fazer Marta no início, Marta na história 18, porque a idade Aconteceu. aconteceu, foi bem interessante mesmo. E eu termino essas, não vou ler, né? Mas é bem significativo a última história, porque é isso que você falou, também não tinha me dado conta que a Marta atravessa essas histórias Essas todas. histórias. E que isso é muito legal, esse livro, gente, porque são, como dizer, são versões, várias versões da mulher, né? Aquilo que o Lacan fala, né? Que a mulher não existe, existem as mulheres. Podemos dizer que, né, Vanisa, nesses contos e histórias, né, elas nos mostram as várias versões, né, das mulheres, sem ter né, a ambição nenhuma de esgotar, evidentemente, né? Cada uma vai ler, vai também inventar a sua e as suas mulheres, né? E cada homem também, que é muito legal para o homem entrar nesse universo, é muito legal. E por É muito falar bom. Agora, nisso, deixa eu tem uma falar uma história. coisa que você já ia falar e que eu quero muito chamar a atenção, que é um barato e que é algo, como dizer, a meu ver, extremamente original como forma literária. Ainda nem tinha falado isso para você, vou falar agora, assim, né? Assim, publicamente. Né? Eu digo isso porque eu e Vanisa trocamos muitas figurinhas, nós trabalhamos muito desde que ela me entregou o manuscrito original, né, até sair para mim, né, como editor, né, me meti mesmo, então foi muito legal e ela, né, acabamos, né, criando, né, aí uma relação literária, gráfica e artístico, poética e editorial muito interessante, né? Então a gente trocou muita coisa, eu falei muito das minhas impressões, mas isso que eu vou falar ainda não falei, né? Mas antes eu queria mostrar que, né, que o produto dessa interlocução foi, inclusive, gráfica, porque começou com uma foto que ela tinha proposto, né? Porque Então, para ela a mãe apareceu uma árvore. Eu achei interessantíssimo a mãe como árvore, né? Como uma árvore, então é o tronco, com os galhos são os filhos, é a mãe como ideal e as suas várias vertentes, né? Então aparece aqui um tronco mãe, digamos assim, né? Eu vou apresentar graficamente, né? Que foi uma elaboração assim em conjunto, né?
e que é todo preto e branco aqui, e aí, para nossa surpresa, no forro, como o forro de um vestido, aparece aqui, em cor, essas cores e com um versinho aqui. Voz de mãe é caligrafia entoada em letras tortas por linhas incertas. Mães, fiquem aliviadas, viu? Caligrafia entoada em letras tortas por linhas incertas, tá? Não tem nada certo, não. Não tem a definição de mãe. Isso eu adoro. Isso que ela falou, Vanessa. Qual é a definição de mãe, afinal de contas, gente? Pô, o que é mãe? A mãe é sendo. É só sendo que vai ser saber o que é mãe. Então, cada uma vai ser sendo. E amanhecer. E cada manhã tem amanhã. 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 Amanhece. A mãe amanhece a cada dia, né? Então, eu acho muito legal. Né? Você Olha. ia falar isso aqui, né? Vou falar. E aí, do outro lado também, temos a foto, né, da autora, e também aqui continua, aí é a escritora que fala, não é? Né? Estava para raiar em mim um verso-livro, não é verso-livro, um verso-livro inacabado. Então, ela se propõe que esse livro esteja inacabado. E aí põe, a mãe é ser de construção, como ela já tinha visto. E aí nós criamos juntos, eu acho que ficou uma coisa muito interessante graficamente, e que virou um conceito, né? E virou um conceito de pegarmos a foto da capa e transformarmos num quebra-cabeça. A mãe é um quebra-cabeça de várias peças e que está sempre faltando uma peça. A falta, aí tem um nome na falta. Então, a cada falta do quebra-cabeça puzzle mãe, aqui se chama Mother Puzzle. Né? E aí, ao longo do livro, né, nós vamos ver, né, o quebra-cabeça que vai estar sempre faltando. Aqui temos não é tramas, não, é tramães, né? As mães da trama. E assim por diante, vários. Né? É uma surpresa e ao mesmo tempo é um conceito. Né? Então vocês veem que tem esse outra vertente do caleidoscópio. Esse livro virou um caleidoscópio, nós vamos combinar. Aqui é manjedora. A manjedora, né? A Vanessa é muito engraçada, é muito espirituosa. Né? E é isso que eu queria falar. E aí tem outra, que eu acho muito engraçado também, como ela vai usando o significante mãe nas suas múltiplas versões. Aqui é a cartomante. Né? O filho acha que a mãe é uma cartomante, que vai saber tudo do futuro dele. Aliás, a mãe também acha, né, que é uma cartomante que vai dar as cartas do filho. Né? O que está em falta, né? Não. E aí, isso que eu queria chamar a atenção agora, que é uma coisa que me parece original aqui, que aparece no meio da escrita, que é uma prosa, né? Uma prosa quase que... E ela tem uma característica meio jornalística, então fica quase um reality show. Só que não, é ficção. É muito perto da realidade, né? É muito real, é muito do cotidiano. Então parece um reality show que a gente, não, você não viu essa história em algum lugar? Não, inventei tudo, diz a autora. E aí tem outra coisa que aparece, surpreendentemente, a poeta. O livro, gente, é salpicado de poemas. Tem milhares de poemas que são, e aí eu acho, né, muito legal o que você fez, Joanisa, porque ela integra os poemas nas histórias. Nunca, não entra por acaso, não é aleatório. E aí entra um personagem enigmático, uma poeta que não assina pelo nome, que é apenas três letrinhas, né, que é VMS. Então aparece essa poeta que é a VMS, né?
que são as iniciais da Vanisa Moretti Santos, né? Mas e entra aí como um personagem invisível da poeta que escreve, da poeta incorpórea, mas que se corporifica na letra poética. Como é que foi isso? Você se deu conta dessa conjunção assim da escritora de prosa com meio psicanalística com a poeta, e a poeta que vira um personagem invisível, porém presente a partir da sua escrita no seu livro? Ok, né? Isso que você está falando foi algo também muito inusitado. Eu decidi colocar alguns poemas que eventualmente eu publico nas redes sociais. Muitas colegas, amigas, falavam para mim assim: Vanisa, você tem que publicar isso, você tem que publicar isso. Eu tenho um arquivo de poemas, depois um dia a gente vai lançar uma coletânea. Mas assim, quando eu comecei a escrever a Marta de Orfeu, eu tive essa inspiração. Eu queria porque assim, a Marta, ela se distrai do cotidiano, da realidade dura, né, da falta, inclusive em plena pandemia, ela se distrai lendo poesia. Poesia que vai chegando assim para ela, meio num plim, que ela também se distrai com coisas ruins, com notícias sobre a pandemia, sobre as mortes no Rio de Janeiro, né? E de repente, do nada, aparece assim, um poema que um amigo aleatório, pode ser qualquer amigo, manda. E aí sim cria um certo enigma. Eu crio um certo enigma. Quem é? Que poeta é essa? Ela se livra assim um pouco daquele peso, daquele cotidiano sufocante, né? Mais ainda agora por conta do isolamento. Então, assim, eu percebi que eu podia colocar e inserir alguns poemas e que, sem querer, eu criei um personagem invisível que é o do poeta. Aliás, é o poema, não é nem o poeta. É a letra. Então, assim, e isso, de certa forma, ele vai libertando essa Marta. E eu queria falar uma coisa, essa história Marta de Orfeu é toda cheia de situações inusitadas. Eu queria ter escrito Marta de Morfeu. E na hora eu escrevi Orfeu. E aí eu falei, pô, por que eu escrevi Orfeu? E aí eu fui ver, tinha muito a ver Orfeu, né? Que é mais ou menos assim, um arquétipo do poeta Orfeu. Orfeu, né, que vai resgatar Eurídice lá do Hades, não sei o quê, e que é um grande e que canta, né, que tem a lira e que é poeta e que escreve Orfeu. E Morfeu, na realidade que eu deixo, seria o Deus, a figura representativa dos sonhos, aquilo que dá forma ao desejo. Então foi uma coisa assim, foi um ato falho que eu preferi o poeta que dá forma aos sonhos e à poesia através da escrita, a colocar, assim, a induzir o leitor, que todo mundo fala, está nos braços de Morfeu quando dorme, né? Quando a pessoa dorme, não fala, já está nos braços de Morfeu, já dormiu. Eu não quis induzir. Então, assim, foi essa primeira história foi uma história que trouxe muitas revelações assim espontâneas e que se fecha, mais ou menos, não se fecha totalmente, porque é errante, né, herética como a linguagem, lá na história de número 18, que finaliza assim, sem concluir, mas tem um poema ali bem, bem feminino, eu diria. E eu queria também só fazer uma parte que eu acho... tem uma história de Romeu e Julieta, né? Um Romeu e Julieta atualizado, que não tem nada a ver com Shakespeare, mas tem uma trama ali, né, de uma separação.
e de um final não tão trágico. E tem uma história que eu gosto muito, que é Eu Sou Portela e Daí. É muito bom. Que é aquela que tem uma mãe diferente. É Não, isso aí. fala. Não precisa. Gente, então, Mas olha... é mãe. Isso. Ou seja, nem toda mãe precisa ser XX. Não, exatamente. Nem toda mãe precisa ser do gênero feminino, né? E a Vanessa contempla também histórias com isso. Gente, olha, Vanessa, muito obrigado. Muito Obrigada a você. obrigado. Posso te agradecer em público, antes que o povo vá embora? Claro. Eu queria, antes de tudo, ter te agradecido muito pela força, pelo empenho, pela arte, principalmente. Queria agradecer muito a sua equipe, né? A Lu, né? Que foi uma pessoa... Como é, Lu, né? A diagramadora Luiz A Costa. diagramadora que, né, sofreu com a capa que a gente mudou algumas vezes. Um doce de pessoa super profissional, ao Bruno Luz, e você, principalmente, por ter me dado ideias incríveis. Esse puzzle aqui foi incrível, achei. Claro, a gente revisou muitas coisas, muitas vezes. Se ficou uma letra aqui a colar, se alguma vírgula sobrou, faltou, gente, a falta é crônica. A gente E avisa para gente, avisa para gente, corrige nas próximas impressões. E eu queria te agradecer muito, você sabe disso, eu já te agradeci privativamente muitas vezes, agora publicamente, porque assim existe uma sintonia poética bacana, né? O Quiné é um cara causado pela arte, pela escrita, pela poesia, né? Pelo teatro. Então, é um editor diferente, viu? Atos e Divãs é uma editora muito diferente. Eu já publiquei com outras editoras e eu tive uma experiência assim como autora, de muita dignidade, assim, de muito profissionalismo mesmo, muito empenho de todos. E o Quiné é maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigado. Gente, obrigado pela presença de todos e não todas. Olha, então, aconselho vivamente, né, que ela pode inclusive provocar muitos comentários, escritas e até... Eu queria tirar foto. Então tá, tira uma foto aí. Sim, eu vou tentar tirar uma foto nossa. Então tira a foto, gente, e manda para gente, posta no Instagram. Eu acho que eu consegui tirar uma, não sei. Tá ótimo. Então tá, olha, então tá já, né, disponível no site da Atos e Divãs Edições, né, www.atosedivas, né? Olha, temos aí uma nova diva da literatura, né? Que é a Vanessa, Atos e Divãs, www.atosedivan.com.br. Vocês podem encomendar, então, o livro da Vanessa. Rapidinho, você está distribuindo para todo o Brasil? Porque tem gente de outros estados. Claro, claro, para todo o Brasil. Para fora também não? Para fora também? Por enquanto não. Tá bom? Não, porque me perguntar. Olha, tá bom. beijo. Tchau, obrigado. Tá, gente? Obrigada, Quiné. Tchau, boa noite.